Vamos lá, povo, voltando aqui na nossa aula sobre história do Brasil e falando do governo Fernando Henrique Cardoso. No último bloco eu falei para vocês, o Brasil, no momento do governo Fernando Henrique Cardoso, você tem ali o fim da hiperinflação, só que os juros eram muito altos, os juros para tentar atrair o capital especulativo eram muito altos. E isso acabava inibindo também a indústria nacional, porque os empresários não conseguiam pegar também empréstimos, que os juros também cobrados eram muito altos. O desemprego, é importante a gente destacar que o desemprego do governo do Fernando Henrique Cardoso ele foi batendo recorde atrás de recorde. Esses recordes foram superados no governo do Temer, do Michel Temer, foram superados no governo do Bolsonaro, se eu não me engano, manteve-se esse desemprego, teve uma ligeira queda, assim. Mas o governo do Temer bateu assim os recordes que tinham sido batidos lá no governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas é importante a gente destacar aqui que o governo do Fernando Henrique Cardoso, por causa desse controle que teve muito forte sobre a economia, de certa forma, apesar de ser um país neoliberal, naquele momento, e o neoliberalismo ele não quer controle na economia, o governo controlou sim a economia de certa forma, e essa coisa de juros altos, abertura da economia do Brasil, isso gerou uma série de falências do Brasil e acabou gerando também recordes de desemprego. Quando ele se recandidatou e ele se reelegeu, o mote de campanha dele, ou seja, o principal objetivo do segundo mandato, ele dizia que seria combater o desemprego no Brasil, coisa que ele não conseguiu reduzir o desemprego no Brasil, pelo contrário, até aumentou o desemprego no Brasil. Mas a grande qualidade do Fernando Henrique Cardoso foi que ele conseguiu estabilizar a economia do Brasil, diminuir o risco Brasil, que seria de investimentos no Brasil. Agora, a área social ficou completamente abandonada justamente porque não poderia ter investimentos, porque o Brasil não tinha grana. E outra coisa, o Fernando Henrique Cardoso praticou um governo neoliberal, o que é totalmente contrário aos investimentos em áreas sociais. O neoliberalismo ele fala que, na realidade, tem que se tentar incentivar a geração de investimentos e geração de empregos para que essas pessoas empregadas comprem aquilo que elas necessitem, educação, saúde, moradia e assim por diante. Assim. Coisa que não aconteceu, o governo também não conseguiu incentivar, vamos dizer assim, a produção no Brasil e, consequentemente, não conseguiu também gerar empregos. Dentro do neoliberalismo, eles falam que tem que até se cobrar menos impostos dos mais ricos, porque aí os mais ricos vão investir mais, porque o mais rico é egoísta e quer acumular mais, então ele vai investir mais no mercado e aí ele vai empregar mais pessoas. Então o egoísmo de uns gera uma harmonia social para todos. Essa é a ideia do neoliberalismo. O egoísmo de uns, sou egoísta, eu quero acumular cada vez mais capital, eu quero ter mais coisas, mais coisas. Para eu ter mais coisas, eu invisto mais. Investindo mais, eu gero empregos. Gerando empregos, você tem uma harmonia social. Isso é o pensamento do neoliberalismo, só que não é bem assim que funciona. Está sendo comprovado que o neoliberalismo, em vários países que foi aplicado, ele gerou um fosso de desigualdade social muito grande. Não tem essa coisa de egoísmo de uns gera harmonia social para todos. Não tem. Aqui está, eu coloquei algumas manchetes da Folha de São Paulo de 1999. Olha lá, o desemprego cresce 38% no governo de FHC. Trabalho, recessão pode deixar até mais de 3.600.000 trabalhadores sem ocupação este ano. Total de 1998 chega a 6,6 milhões. Então, o desemprego foi batendo recorde mais recordes ali. Acredito que atualmente o desemprego do Brasil chegue a aproximadamente 3 milhões de desempregados. Tá lá, protestos, segurança e oposição defendem calma na marcha dos 100 mil. FHC, Fernando Henrique Cardoso, enfrenta maior ato contra seu governo. Teve também alguns atos contra o governo Fernando Henrique Cardoso. Para a FMI, recessão é culpa só do governo. Real em crises. Deus afirma que eleições condicionaram mexida no câmbio, com câmbios. Então, o FMI, ele diz que a recessão era somente culpa do governo. Então, diz que o governo não teve habilidade e capacidade para conseguir conter ali,
nessa recessão. O governo começa a operação para afastar CPI dos bancos, porque os bancos foram muito privilegiados durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Os bancos bateram recordes e mais recordes de, vamos dizer ali, de lucro, de lucratividade. Foi muito louco isso também, e continua sendo, viu? A FHC tomou partido de um dos grupos no leilão da Telebrás. Aí, lembra que eu falei para vocês que muitas empresas que foram privatizadas acabaram sendo privatizadas de forma errada? Uma dessas é isso daí, ó, que fugiu, né, escapou informações, e um dos grupos que participava ali, né, da licitação acabou sendo privilegiado, né? IPEA prevê queda de 2,3% do PIB em 1999. Fala aqui de uma queda econômica, né? O IPEA, através das suas pesquisas, mostrava que haveria uma queda do desenvolvimento econômico do Brasil. Blackout atinge 10 estados. Houve um blackout no governo do Fernando Henrique Cardoso muito forte, um apagão que eles falam, né? Assim, bem forte, ficou muito famoso, né? Assim, e é interessante que as empresas de energia, de geração e distribuição de energia, elas, né, já tinham sido privatizado, e essas empresas aumentaram o preço, né, o preço da energia elétrica. Mesmo assim ocorreu o blackout, né, assim, má administração, péssima estrutura. Isso acabou gerando o blackout, que ficou muito famoso, né, no Brasil na época. Fernando Henrique, né, segundo o governo dele, houve retração de investimentos, grande concorrência de produtos importados, como eu falei para vocês, como ele abriu a economia do Brasil, começou a entrar produtos importados, e o brasileiro prefere comprar o importado, que é melhor do que o nacional. Mesmo preço, prefiro o importado. E o brasileiro, né, comprando o importado, levou a indústria nacional, em muitos casos, à falência. Houve retração dos investimentos também de especuladores do Brasil nesse período também. Muitas empresas faliram, tudo isso eu já comentei com vocês, e o Brasil teve um aumento significativo do desemprego. Os baixos investimentos nas áreas públicas fez piorar a qualidade dos serviços, saúde, educação, piorou consideravelmente. Era no governo do Fernando Henrique Cardoso que acaba sendo instituído ali a progressão continuada. A progressão continuada, né, um plano pedagógico que ele é muito interessante, porém não se adequa ao Brasil. Qual que era a ideia? O cara está no 7º ano, ele não sabe direito matemática, passa ele para o 8º ano, que aí o professor do 8º ano vai dar uma atenção especial para ele, e ele vai conseguir recuperar a sua defasagem. Isso não funciona no Brasil. Professores do estado têm mais de 40, 45 alunos por sala, dá aula em várias salas, se não em vários colégios, para poder compor renda. Como que ele vai dar uma atenção individualizada para determinados alunos? Não tinha como. Essa progressão continuada foi uma forma encontrada pelo governo para maquiar a educação do Brasil. O cara chegava lá no 3º ano do ensino médio, ele lia e escrevia, porém ele não sabe interpretar nada. É o chamado analfabeto funcional. Mas como ele conseguiu ser promovido de uma série para outra, acabou se diminuindo a taxa de analfabetismo no Brasil, coisa que é utilizado no IDH, é uma das, né, das medições do IDH. E aí, com essas ações, Fernando Henrique Cardoso aumentou o IDH do Brasil. Só que a educação brasileira estava um lixo, né? Foi criada nessa época também a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, para investimentos na área da saúde, principalmente. O ministro da época da saúde, né, o Jatene, falou: precisamos de dinheiro para investimento na saúde. Aí foi criado um imposto especial, que ficou famoso no Brasil como imposto do cheque. Esse imposto especial, né, que foi apelidado como imposto do cheque, geraria dinheiro, seria, né, em cada transação bancária ali, seria retirada uma porcentagem, que é pequena, mas seria retirada uma porcentagem desses cheques, dessas negociações, e consequentemente, né, depois dessas negociações ali, né, o governo iria ter uma arrecadação maior, e esse dinheiro que foi arrecadado seria investido na área da saúde. Mas o problema da saúde no Brasil, naquele momento, não era só dinheiro. Era também a corrupção, era também a falta de organização. E a CPMF ficou durante muito tempo instituída no Brasil, de provisória ela passou a permanente. Foi retirada no governo do PT, mais para frente, se não me engano, no governo da Dilma Rousseff, mas na hora que eles se retiraram a CPMF, eles aumentaram outros impostos também, né? Porque não dava para eles perderem o dinheiro da CPMF. E está sendo, né, muito alardeado o governo do Bolsonaro a volta da CPMF.
né? Eles falam que querem mais impostos para poder recuperar a economia do Brasil. Houve também o descontentamento do povo em relação aos baixos investimentos públicos, né, nas áreas públicas, mas isso é um programa neoliberal, nada de investimento na área pública, né, saúde, educação, moradia, saneamento básico, e realmente houve uma diminuição considerável, né, dos investimentos nas áreas públicas. Com novas eleições, foi eleito o candidato do Partido dos Trabalhadores, o Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Henrique Cardoso, a principal qualidade do Fernando Henrique Cardoso foi conseguir estabilizar a economia do Brasil. Realmente ele foi muito eficiente, desde lá do governo do Itamar Franco, né, em estabilizar a economia do Brasil. Quando ele caiu fora da presidência da República, o Brasil estava estável economicamente, o risco o Brasil tinha diminuído, consequentemente daria para atender mais, vamos dizer, receber mais investimentos, né, de especuladores. A estabilidade econômica existia, o Brasil tinha uma reserva cambial, porém, contudo, entretanto, todavia, o Brasil tinha um desemprego muito alto, havia o recorde de desemprego naquele momento no Brasil. Então, o governo Fernando Henrique Cardoso foi bom para a estabilidade, mas, porém, não teve investimentos, praticamente quase investimento na área social, né, assim. O Brasil realmente teve alguns problemas que foram significativos ali. A área social, a parte social no Brasil estava muito complicada, tá bom? Então aí o governo de Fernando Henrique Cardoso, vamos agora ao governo do Lula Lelé, né? Mas só pegar como se diz ali, uma manchete aqui do O Globo. O Globo, março de 99. Banco Central eleva juros a 45% para tentar conter a inflação. A ideia de elevação de juros é impedir que as pessoas consigam financiamentos, consequentemente não gasta muito, diminui a inflação, né? Esse que está aqui na foto ao lado é o Henrique Meirelles, foi o outro. Armínio Fraga. O Armínio Fraga, ele comandou o Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele comandou o Banco Central. Armínio Fraga, que chegou a ser o braço direito do George Soros, um dos maiores especuladores que o mundo já teve, o George Soros. Mas o Armínio Fraga, ele foi um bom, vamos dizer assim, presidente do Banco Central, mas ele levou juros para tentar conter a inflação, né? Acaba a banda de flutuação das taxas, dólar cai e fecha cotado em 2,07. Nossa, que saudade dessa época, né? Hoje o dólar ultrapassa 4, né? Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente do Brasil em 2003 e vai ficar até 2010, né? De 2003 a 2010, ali, eleito em 2002, na realidade. O Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, é bem interessante o governo dele, a gente vai comentar bastante sobre o governo dele, mas a gente tem que ficar esperto agora, nesse momento. Nós vamos falar historicamente sobre o governo Lula, nós não vamos falar de puxa-saquismos, nós vamos falar o real do governo Lula. Então quem gosta do governo Lula vai falar, o cara tá metendo o pau do Lula, né? Ele não gosta do Lula, ele é bolsominion, ou aquele que, né, é contra o Lula, ele está elogiando o Lula, olha lá, ele é petralha, nada disso. A gente vai falar historicamente o que aconteceu durante o governo Lula, o que foi bom, o que foi ruim. A gente vai comentar bastante ali sobre o governo Lula, para a gente entender esse momento, né, ali. Luiz Inácio Lula da Silva, 2003, 2010, ali, presidente do Brasil, um governo muito interessante para se discutir. O Lula, antes, né, de toda a Lava Jato, de todas as investigações ali, que acabaram levando ele à cadeia, o Lula foi apontado como um dos melhores presidentes que o Brasil já teve na sua história. Já vou falar o porquê e depois eu vou demonstrar também que isso está sendo revisto. Hoje já não se fala mais a respeito disso. O Lula pernambucano, um cara retirante, veio de Pernambuco junto com a família, conseguiu estudar no Senai, se formou acho que em torneiro mecânico, acabou trabalhando em algumas metalúrgicas no Ipiranga e depois no ABC, se tornou uma liderança sindical, que eu já falei para vocês, foi importantíssimo. E dentro do sindicalismo ele encontrou, vamos dizer, a sua verdadeira, vamos dizer assim, aquela sua verdadeira qualidade, o poder de negociação. É óbvio que tem pessoas que vão falar, ele encontrou a verdadeira qualidade, ladrão. Não é isso, a gente está falando historicamente, tá bom, pessoal? Então ele encontra aquela coisa do talento, né? Tem muitas pessoas que não têm talento nenhum, né? Faz um pouquinho de cada. Mas ele tem o talento para negociação, isso é incontestável.
No outro bloco a gente fala um pouquinho mais sobre o governo Lula. Vamos até o outro bloco.